Olá, tudo bem? Este vídeo é o vídeo de lançamento do novo canal que eu resolvi criar para falar sobretudo da relação entre Portugal e Brasil. Caso você não saiba, eu tenho sangue brasileiro e português, vim para Portugal ainda muito novo, sou filho de pai português e mãe brasileira, conheço muito bem as duas realidades. Acredito que haverá muito poucas pessoas que possam falar com propriedade tanto do Brasil quanto de Portugal, quanto eu. E uma das coisas que me motivou a fazer esse canal foi precisamente por detectar que há muita gente a fazer canais a falar sobre essa realidade que ou conhecem muito bem uma realidade e desconhecem de todo a outra, ou aparentemente desconhece até a sua própria realidade e acaba por fazer um mau serviço à sua informação. E, portanto, eu acredito que posso trazer para este canal, dar um contributo para melhorar a qualidade da informação em relação às pessoas que queiram realmente saber conhecer, os brasileiros que queiram conhecer Portugal e até os portugueses também queiram conhecer algumas coisas de Portugal que eu vou trazer aqui que muitos portugueses não conhecerão, e a mesma coisa em relação ao Brasil. Uma das coisas que vocês vão notar neste canal é que eu vou fazer muitas vezes a distinção entre duas gerações. Uma, a geração com mais de 40, 45 anos, da qual eu faço parte, e a outra é a geração até aos 40 anos, 35, 40 anos mais ou menos. Eu, como quem já me segue pelo outro canal, deve saber que eu sou um crítico muito forte da globalização. Aquilo que eu vejo da globalização é que ela trouxe muito mais aspectos negativos que positivos para a sociedade. No entanto, há um aspecto extremamente positivo, talvez o único aspecto positivo que a globalização trouxe foi essa nova juventude que está aí. Eu costumo dizer que se colocar numa sala jovens de Portugal, do Brasil, da Espanha, da Alemanha, da França, da Inglaterra, da Argentina, da África, do Japão, a única diferença que se vai notar entre esses jovens são devido às suas características físicas, porque existem alguns padrões físicos diferentes em cada uma dessas pessoas. Em algumas não tanto, mas de outras é notório. Em termos de mentalidade, essa juventude tem mais ou menos os mesmos anseios, tem mais ou menos as mesmas ideias. É uma juventude sem preconceitos, sem aqueles tabus que a minha geração, que muitos da minha geração têm. É uma juventude e uma geração em que eu acredito muito. Eu acredito que essa geração, de facto, vai fazer deste mundo um lugar muito melhor, porque ela tem uma visão do mundo diferente. Um exemplo disto é o caso das relações, por exemplo, da França com a Inglaterra. Durante anos foram dois países que se viam muito mal. O francês chamava ao inglês, de forma depreciativa, chamava o inglês de bife. O inglês chamava o francês também de uma forma depreciativa de frog, e havia uma rivalidade muito grande. Ambos se detestavam, digamos assim. Hoje, se juntar jovens ingleses e franceses, eles poderão falar de tudo, menos da rivalidade entre os dois países, quando muito falarão dessas rivalidades com um sentido crítico e até com humor. Nunca com aquele sentimento que havia antigamente. A mesma coisa se passa em relação ao Brasil e Argentina, a mesma coisa se passa em relação a Portugal e, sobretudo, os africanos. Havia também muito preconceito, e ainda há, a nível dessas gerações mais velhas, em relação a esses povos, que essa juventude não tem, e felizmente que assim é. Portanto, muitas vezes vou chamar a atenção para isso. Outra coisa que vocês vão notar é que eu quase sempre, quando dou, ou sempre que dou uma opinião, seja ela positiva e seja negativa, eu vou contextualizar essa opinião. Vocês vão perceber baseado em que eu tenho esse pensamento. Portanto, não será aquele tipo de conversa
como se costuma dizer no Brasil, conversa fiada, ou, como se diz em Portugal, conversa da treta. Será sempre uma opinião baseada num conjunto de informações e numa ideia do passado, do presente que eu tenho. Portanto, vai estar sempre contextualizada. Quer dizer com isso que toda a gente vai concordar? Evidentemente que não. Muita gente não vai concordar. Algumas coisas que eu vou trazer aqui, eventualmente, serão polémicas para muitas pessoas, mas também eu não tenho a pretensão de agradar a toda a gente. A minha ideia não é essa, evidentemente. A minha ideia é trazer para aqui informação que seja útil, que sirva a toda a gente e que seja, sobretudo, informação. Ao contrário daquilo que, infelizmente, se vê maioritariamente, que é desinformação e pessoas a falar de realidades que não conhecem e a falar uma série, muitas das vezes, a criar canais apenas para destilar ódios, que tem muito a ver com esse preconceito que eu falei no início e que isso não presta nenhum serviço a ninguém. Não serve a ninguém esse tipo de forma de usar a internet. Eu acho que a internet é um produto extremamente útil. Foi muito graças a ela que nós temos essa nova juventude, que essa nova cabeça, e que eu, como digo, acredito muito nela. Outro exemplo do fantástico que é, do meu ponto de vista, essa juventude, é o que se está a passar no Brasil com a Lava Jato. Não é por acaso que por trás da Lava Jato está uma galera jovem e que tem realmente mostrado que é possível fazer do Brasil um país muito melhor do que ele é atualmente. A mesma coisa se passa em relação a Portugal. Eu acredito muito nessa juventude, que ela pode, de facto, dar a volta a Portugal e tirar Portugal da cauda da Europa, como se dizia antigamente, e que, na verdade, Portugal ainda está, porque, afinal de contas, Portugal não progrediu nada em relação aos outros países. Os únicos países que ainda estão atrás de Portugal em termos económico-financeiros é aqueles que já estavam há 20, 30 anos atrás, que são os países do antigo Bloco de Leste. Mesmo assim, não todos, já há alguns que ou já passaram à frente de Portugal ou já estão muito perto disso acontecer. Mas eu acredito sinceramente que com essa nova juventude que está aí, essa realidade possa mudar. Não que Portugal tenha que passar para a frente dos outros países. O que eu entendo é que todos os países devem progredir, todos os países sejam melhor, e que Portugal, se tiver que continuar em último, que fique, mas que fique em último, mas sempre comparando com muito melhores do que nós, que, portanto, haja sempre um crescimento a isso. Não é, eu não vejo com muita preocupação que Portugal passe à frente da Espanha, da Irlanda, da Grécia. Não, o que eu quero é que esses todos cresçam e que Portugal até possa se ficar atrás dele, não faz mal nenhum, desde que cresça também e desde que continue a crescer bastante. Eu não tenho essa visão de que o meu crescimento dependa do retrocesso ou da estagnação dos outros. Eu quero ver, o que eu gostaria era que todos crescessem e que o mundo fosse melhor para todos, independentemente de ser português, ser brasileiro, ser africano, ser grego, ser francês, ser inglês, ser americano, enfim. Bom, este vídeo já ficou longo demais para um vídeo de apresentação do canal. Fico por aqui. Então vemos no próximo vídeo, em que eu vou então começar a falar sobre alguns aspectos de Portugal e do Brasil. Portanto, a cada vídeo em que eu falar de um assunto sobre Portugal, falarei do Brasil. Noutros, irei falar em simultâneo dos dois, fazer a comparação entre os dois. Enfim, espero que vocês gostem, que se subscrevam o canal e partilhem com outras pessoas, porque eu acredito que quem acompanhar vai gostar muito da informação que vão aqui ter. Vemos no próximo vídeo. Passem muito bem.